Senhoras e senhores, uma pergunta que eu ouço direto, que me pergunta qual a diferença do arquiteto e do engenheiro. Nesse vídeo eu vou tirar todas essas dúvidas e explicar cada função de cada profissional e no final vou falar como funciona na prática, no canteiro de obra ou no escritório. Bora lá? Antes de tudo, não se esqueça, dá uma curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho, que sempre vai ter vídeo novo semanalmente. O curtir é de graça e ajuda demais a gente aqui. Uma dúvida recorrente sempre me pergunto, qual a diferença desses profissionais, do arquiteto e do engenheiro? O que está no imaginário do povo que o arquiteto ele somente desenha, faz design de interiores, e o engenheiro ele calcula e faz obra. Mas é um pouco diferente. Vou explicar aqui a função do arquiteto, primeiramente, depois vem do engenheiro, certo? O arquiteto, o profissional de arquitetura, ele faz toda a parte de desenho, anteprojeto, desenho executivo, de acordo com legislações municipais e estaduais. E sim, o gosto do cliente, que ele está bancando esse custo, esses honorários, ele também tem o direito de colocar as ideias dele, sonhos, desejos, que seja, certo? E esses clientes, né? Então, pode ser pessoa física, jurídica, próprio governo também, certo? O arquiteto, ele faz esses desenhos de acordo com terrenos, faz de acordo com a tipologia dessa obra. Vou dar um exemplo clássico, residencial. O residencial, você tem um cliente, um sonho, aí esse arquiteto ele consegue pegar todas essas necessidades, sonhos, desejos que o nosso cliente tem, transpor isso no papel, em plantas, layouts, cortes, 3D, renders incríveis que a gente vê. Isso é o trabalho do arquiteto, ele faz todo esse desenho. E também ele desenvolve cadernos executivos, que são projetos complementares para auxiliar o canteiro de obra. Auxiliando esse canteiro de obra para poder sair de acordo com o projeto que ele elaborou junto com o cliente dele. Isso é um caderno executivo. Uma das funções do arquiteto também é realizar a especificação de material e método construtivo. Uma fase importantíssima na área dos projetos. Porque a partir dele a gente consegue ter um estudo de viabilidade financeira, material de acabamento, memoriais descritivo e mão de obra qualificada específica para cada tipo de material. Porque construir na alvenaria estrutural e no concreto armado são coisas diferentes, profissionais diferentes. Então o arquiteto ele trabalha sempre nessa questão de desenhos, legislações, clientes, materiais. Não quer dizer que ele não pode tocar obra. Tem muitos amigos meus que tocam obra. Não tem nenhum problema. Gestão de obra, administração, execução, fiscalização. A gente também pode executar obra. O engenheiro civil. O engenheiro civil ele é mais focado na parte de projeto estrutural e complementares. Os cálculos, estudo do solo, da geotecnia, o desenvolvimento de armações de ferro, ele compreende um pouco mais os sistemas estruturais, gestão de obra, cronograma e financeiro. Como o arquiteto também tem essas disciplinas, porém bem reduzida na grade curricular, o engenheiro, ao contrário da gente, ele tem mais aula, tem mais experiência nesses assuntos. Entenda-se que o arquiteto ele faz mais da parte legislativa, enquanto o engenheiro ele é mais cálculo, conta e métodos construtivos, ele está um pouco mais a par que um arquiteto. E a engenharia ela não para somente nessa questão de cálculos. Na engenharia civil a gente tem os engenheiros que trabalham com infraestrutura, solo, que eu já disse, geotecnia e outras funções também, questão de cálculos e estudo ambientais também. Então, o engenheiro civil está mais na parte de planejamento,
e cálculos. Então a gente tem dois lados, vamos dizer que opostos, que seria cálculo, execução, enquanto nós tem o planejamento, pensamento ali e desenho. Inclusive os dois se unindo gera uma baita de uma equipe. Então o arquiteto ele não pode estar tretado com confusão com o engenheiro, porque ambos estão, vamos dizer, no mesmo campo de batalha, tá no mesmo canteiro de obra. Enquanto ele toca a obra também, o arquiteto também toca. Então a engenharia, ela foca exatamente nisso, o estudo e planejamento, tudo isso. Diferença curricular. Eu já tive acesso a grades de engenheiros ali do seu currículo vitae da universidade, né? O estudo que eles fazem tem uma diferença, enquanto o arquiteto, vejamos, ele tem 10 semestres da matéria de projetos integrados, tudo relacionado a desenho e legislações. O engenheiro é o oposto. Ele tem uma aula de projeto sério, uma aula de projeto arquitetônico, enquanto ele tem todos os 10 semestres voltados a cálculo, planejamento e números. Por isso que a gente tem essa distinção, realmente, que dentro da grade curricular tem essa diferença de cálculo, planejamento e desenho. Inclusive, na engenharia, as grades curriculares, eles têm outras matérias, resistência de material, solo, tem, se eu não me engano, geotecnia também, dentro da grade curricular. Enquanto o arquiteto é totalmente oposto, no lugar dessas outras matérias de solo, a gente tem o urbanismo, como funciona a cidade e legislações. Então, essa é a grade curricular entre as duas faculdades. Por isso que os dois, eles têm essa diferença. Isso é teoria, pessoal. Agora vamos na prática, o que acontece no dia a dia no canteiro de obra ou nos escritórios. Praticamente as nossas funções, nossa profissão, elas estão muito juntas. E no dia a dia, isso praticamente não tem quase nada de distinção. Vou te contar alguns relatos que eu já vi no dia a dia. Tem uma amiga minha que é arquiteta formada, se formou com a gente, e ela está trabalhando, adivinha, no escritório de geotecnia de fundações. Exatamente, fundações. Que ela faz cálculo de estaca, radier, parede cortina, tirante, todos esses projetos de fundação. Uma área muito específica da engenharia. E de contrapartida tem uma conhecida que é engenheira civil e está trabalhando aonde? No escritório de design de interior. E esse escritório é aqui em São Paulo e ele também faz o quê? Design industrial, móveis e design interno de produtos. Você vê, são áreas opostas e profissionais opostos. Por isso que eu falo, no dia a dia é diferente. Também tanto eu conheço arquitetos que são incríveis em projetos estruturais de cálculo, enquanto tem alguns engenheiros que são sensacionais em desenvolver fachadas incríveis de edifícios. Então, no dia a dia, a diferença é muito pouca. Inclusive esses exemplos que eu te dei. Porém, ainda existe aquelas áreas que você desenvolveu mais de acordo com a faculdade e outras experiências que a gente adquiriu no decorrer dessa jornada. Mas no dia a dia praticamente é isso. Porque a gente sempre está o quê? Canteiro de obra, então isso é recorrente pra gente, né? Sempre está vendo a área de outro e desenvolvendo elas, né? Então, é isso. Esse aqui é um vídeo curto, explicando cada função de cada profissional. Como vocês viram, tem suas diferenças, porém no dia a dia é um pouco diferente, né? É tudo, diferente não, tudo igual. Nós temos que trabalhar e a gente tem que entrar em harmonia entre todos. E é isso. Pessoal, dá uma curtida nesse vídeo. Qualquer sugestão, comenta aqui embaixo. Sempre há comentários que agreguem. Sempre esse bate-papo que a gente tem. E é isso. Até a próxima. Alô!